Olá, meus queridos e queridas. Aqui estamos para mais um estudo bíblico. Como é bom passar esse tempo na presença de Deus. No estudo bíblico de hoje, vamos falar sobre o Deus da segunda chance. Às vezes, a vida nos derruba, mas o perdão de Deus nos levanta com mais força e autoestima. Se você precisa de um novo começo, este vídeo é para você. Se inscreva no canal e ative o sininho para crescer conosco. Vamos ao estudo. Segundo Samuel 12:13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Para compreendermos a profundidade desse momento, precisamos olhar para quem era Davi naquela época. Ele não era apenas um homem comum. Era o rei de Israel, alguém que conhecia a voz de Deus e que já havia vencido gigantes. No entanto, mesmo os corações que buscam o divino estão sujeitos a falhas humanas profundas. Davi havia cometido erros graves que envolveram traição e dor. Por muito tempo, ele guardou esse peso em silêncio, tentando esconder suas cicatrizes atrás da coroa, acreditando talvez que sua história de sucesso havia chegado a um fim moral definitivo e que não haveria mais espaço para a luz em sua trajetória. O cenário muda quando o profeta Natã entra em cena. Ele não chega com pedras nas mãos, mas com uma história que tocou o senso de justiça de Davi. Quando o rei percebe que aquela história falava de seus próprios erros, o seu castelo de defesas desmorona. Naquele instante não havia mais o rei majestoso, apenas um homem arrependido diante do seu Criador. O contexto histórico nos mostra que, pelas leis daquela época, o que Davi fez merecia o julgamento mais severo. O silêncio que se seguiu à sua confissão de que havia pecado contra o Senhor deve ter sido carregado de uma tensão absoluta, um momento onde a vida e a morte se encontravam. A resposta que Davi recebe, porém, rompe com toda a lógica humana de punição. Ao ouvir que o Senhor havia perdoado seu pecado e que ele não morreria, Davi experimenta o que chamamos de o Deus da segunda chance. Essa não foi uma permissão para continuar errando, mas um resgate de sua dignidade. A história nos ensina que Deus valoriza mais a sinceridade de um coração que se arrepende do que a perfeição de alguém que nunca admite suas falhas. Esse perdão imediato restabeleceu não apenas o reino de Davi, mas a sua própria alma, permitindo que ele voltasse a olhar para o horizonte com esperança. Trazendo essa realidade para o seu dia de hoje, pense em quantas vezes você se sentiu paralisado por erros do passado. Muitas vezes, a procrastinação e a falta de foco que você enfrenta agora são apenas reflexos de uma voz interior que diz que você não é mais digno de grandes conquistas. A culpa atua como uma âncora que impede você de navegar, mas a mesma compaixão que alcançou Davi no palácio está disponível para você agora, no lugar onde você se encontra. Você não precisa carregar o peso de ontem para o trabalho de hoje. Aumentar a sua autoestima significa entender que a sua essência é amada por um Deus que não desiste de você na primeira queda, nem na segunda, nem na terceira. Ter uma segunda chance é o combustível mais forte para a resiliência. Quando você aceita que é perdoado, o foco volta naturalmente, pois a sua mente não está mais ocupada, tentando esconder ou justificar o que passou. A motivação surge da gratidão por poder recomeçar com mais sabedoria e com o coração mais leve, sabendo que cada novo amanhecer é um convite para ser uma versão melhor de si mesmo. Não permita que o medo do julgamento alheio ou a sua própria cobrança excessiva roubem o seu futuro. Assim como Davi recuperou a alegria da salvação, você pode recuperar o entusiasmo pelos seus projetos e sonhos. O amor divino é um solo firme onde você pode construir uma nova história, sem os escombros da vergonha.
Você é importante, a sua vida tem um propósito extraordinário e as falhas do caminho servem apenas como lições para fortalecer a sua caminhada daqui para frente. Acredite que hoje é o dia de deixar para trás o que te prende e abraçar a oportunidade de um novo começo com total confiança. O mesmo abraço de compaixão que envolveu o rei Davi quer envolver você agora, trazendo paz para a sua mente e vigor para o seu espírito. Sinta esse cuidado divino renovando as suas forças e devolvendo a clareza que você precisa para seguir em frente com alegria e determinação. Gostaria de convidar você agora para um momento muito especial. Vamos fechar os olhos, acalmar o coração e falar com esse Deus que nos oferece sempre um novo caminho. Prepare o seu coração, pois vamos fazer uma oração para selar esse recomeço na sua vida. Querido Deus, entramos em Tua presença agora com o coração aberto e a alma sedenta por Tua paz. Olhamos para a história do rei Davi e percebemos que a Tua misericórdia é maior do que qualquer erro que possamos ter cometido. Senhor, muitas vezes carregamos fardos que não nos pertencem mais. A culpa tem sido uma sombra que obscurece nossa visão e nos impede de enxergar o futuro brilhante que Tu preparaste. Hoje, pedimos que Tua compaixão lave as nossas mentes. Retira de nós o peso do passado, a dor dos arrependimentos e aquela voz interior que insiste em dizer que não somos bons o suficiente ou que é tarde demais para recomeçar. Pedimos, Pai, que nos concedas a graça da resiliência, que cada queda se transforme em um degrau para o nosso crescimento. Quando o desânimo bater a porta e a procrastinação tentar roubar o nosso tempo, lembra-nos de que somos Teus filhos e que recebemos de Ti uma segunda chance a cada amanhecer. Dá-nos foco para realizar nossos projetos e clareza para tomar decisões que nos aproximem do nosso propósito. Que a nossa autoestima seja restaurada ao compreendermos o quanto somos amados por Ti, não pelo que fazemos, mas por quem somos em Tua presença. Senhor, abençoa cada pessoa que ouve esta oração, que ela sinta o Teu abraço agora mesmo, um abraço que não julga, mas que acolhe e restaura as forças. Que a partir deste momento haja uma renovação profunda em nossas vontades e em nossa fé. Que a alegria de caminhar contigo substitua todo o medo. Que possamos olhar no espelho e enxergar alguém que é digno de felicidade, de sucesso e de paz. Que a Tua luz guie cada passo nosso, transformando nossas feridas em cicatrizes de vitória. Obrigado por ser o Deus que sempre nos dá a oportunidade de escrever um novo capítulo. Em Teu nome. Amém. Concluímos este estudo bíblico com essa mensagem de renovação profunda e de um horizonte cheio de possibilidades. Como seu mentor nesta jornada de fé, quero que você entenda que o que aconteceu com Davi não é apenas um relato antigo, mas uma ferramenta prática para a sua vida hoje. A segunda chance que Deus oferece é o maior antídoto contra a paralisia emocional. Muitas vezes, você não consegue focar nos seus projetos ou acaba deixando tudo para depois, porque existe uma voz interna dizendo que você falhou e que por isso não merece o sucesso. Mas ouça com atenção. O perdão que Davi recebeu foi o que permitiu que ele continuasse sendo um dos maiores reis da história. A honestidade dele, diante do erro, abriu as portas para uma produtividade renovada e para um propósito ainda mais claro. Para aplicar isso agora, você precisa praticar a autocompaixão. Se você cometeu um erro, peça perdão, aceite a graça e imediatamente volte ao trabalho. A procrastinação nada mais é do que o medo de enfrentar a própria imperfeição. Quando você entende que Deus já te deu o cartão de reinício, esse medo perde a força. A sua autoestima deve ser construída sobre a rocha desse amor que restaura, e não sobre a areia movediça dos seus acertos ou tropeços.
Você tem um valor intrínseco que não muda. Use essa segurança para construir a sua resiliência. Quando o mundo disser que você está acabado por causa de um deslize, lembre-se de que o Criador do Universo ainda está escrevendo a sua história e ele tem canetas novas para cada capítulo. Olhe para os seus objetivos desta semana com um novo olhar. Você não está mais carregando o peso de 2 Samuel 12:13 como um fardo, mas como um certificado de liberdade. Essa liberdade é o que vai te dar energia para acordar mais cedo, para estudar com mais afinco e para amar as pessoas sem reservas. A resiliência nasce da certeza de que somos aceitos. Portanto, levante a cabeça e recupere o brilho nos olhos. O Deus da segunda chance acredita em você e eu também acredito no seu potencial para transformar essa nova oportunidade em algo extraordinário. Cada segundo que você vive agora é um solo fértil para plantar novas sementes de vitória. Siga em frente com a certeza de que o melhor ainda está por vir, pois a graça de hoje é mais do que suficiente para vencer os desafios de amanhã. Se você caminhou conosco até este momento final, saiba que você é um membro precioso desta nossa comunidade de fé. Quero muito ouvir a sua voz. Qual versículo tem tocado profundamente o seu coração ultimamente? Deixe sua sugestão nos comentários para os nossos próximos encontros. E se esta mensagem de restauração encontrou morada na sua alma, escreva um amém para eu saber que você esteve aqui até o fim. Isso nos torna uma família mais unida e forte. Gratidão por sua companhia. Esperamos você em nosso próximo estudo bíblico para mais um tempo de luz. E lembre-se, Deus está sempre com você.